Respeitável público, preparem-se, a partir de agora vocês vão entrar num universo novo, um mundo maravilhoso cheio de criaturas misteriosas, um mundo cheio de surpresas que vai mexer com a sua imaginação. E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a uma aula aqui pela SmartMed. Já se acostumem porque é nessa pegada que nós preparamos as aulas aqui para vocês, para trazer um conteúdo de uma forma muito massa, uma forma muito diferente. E o nosso objetivo é ajudar vocês a entender todos esses conceitos novos que tá caindo aí de paraquedas na cabecinha de vocês. Então vamos lá, acompanhem aqui a SmartMed, fique por dentro que vai ser muito da hora. Então vem com a gente. Para começar essa aula, hoje nós vamos falar do tecido epitelial. Antes de nós falarmos desse tecido específico, é muito importante saber que na histologia, principalmente histologia 1, nós estudamos 4 tecidos fundamentais. E tecido epitelial é o primeiro desses 4 e é um que vai nos acompanhar, nós vamos ver ele por muito tempo, porque ele faz parte de vários sistemas. Outra coisa muito diferente que tem aqui nas aulas da SmartMed é uma conversa que eu daqui vou fazer perguntas para você responder aí do outro lado. Então, quero que você me diga se você sabe quais são esses 4 tecidos fundamentais. Já viu eles em algum lugar? Então, olha só, para você nunca mais esquecer, eu vou te ensinar uma frase que a gente fala todos eles, que é assim, ó, epitélio conecta o músculo nervoso. Fez sentido para você? Então olha só, os 4 tecidos fundamentais é epitelial, conectivo, muscular e nervoso. Viu como ficou fácil nessa frase? Então olha só, nada mais justo do que começar uma aula já com uma imagem aqui de tecido epitelial para vocês. Olhando para cá, será que já dá para decifrar qual é o tipo de epitélio que está representado nessa imagem? Então vamos lá com as dicas que a imagem tem para nós. As células que nós conseguimos ver aqui nessa região, elas têm esse formato cilíndrico. Além disso, aqui na região apical ainda nós conseguimos ver esses cabelinhos que ela tem. Então nós já dizemos que é uma célula cilíndrica ciliada. Mas será que aqui ela é simplesmente uma camada simples de célula cilíndrica ciliada? Existem células aqui nesse epitélio que tocam a região basal, porém elas não têm contato com a região apical, que é o exemplo dessa daqui. Então, nesse caso, nós dizemos ser um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Por quê? Porque ele parece que tem várias capas, parece que esse epitélio tem várias camadas, mas na verdade ele não tem. Por isso ele vai levar o nome de pseudoestratificado. Outra coisa super linda que está aparecendo aqui nessa imagem, nós temos aqui, olha, uma célula caliciforme. Ela tem esse nome porque ele tem realmente esse formato, olha, vai aparecer aqui, célula caliciforme. E olha só, talvez você aí do outro lado esteja perdido falando, meu Deus, como ele consegue identificar tudo isso na imagem? Gente, isso é coisa que vai vir com o tempo. Quanto mais a gente estuda, mais se familiariza com isso aqui. E é para isso que a SmartMed está aqui, para te ajudar a decifrar todas essas imagens que aparecem nesse mundo maravilhoso da histologia. E quais são as características, quais são informações importantes que nós temos que saber de tecido epitelial? Super importante saber que a característica de tecido epitelial é que ele é um tecido avascular. Então quer dizer que nesse tecido não tem vasos sanguíneos que vão aportar nutrientes para ele. Outra coisa, ele está composto por células que vão cobrir superfícies externas do corpo e também revestem as cavidades corporais internas e condutos corporais que se comunicam com o exterior. Então, como a gente vê aqui, tecido epitelial ele faz várias coisas. De forma geral, a gente associa tecido epitelial, quando a gente pensa assim em epitélio, a gente relaciona a pele. Vocês vão ver, conforme seus estudos avançam, que a pele, que é um órgão que compõe o nosso corpo, faz parte do sistema chamado tegumentário, ela é revestida por um tecido epitelial. Então, quando a gente pensa em epitélio, a gente pensa, mas é o que está na pele. Mas além dele estar na pele, como a gente viu aqui, ele vai recobrir os nossos condutos internos, ele vai recobrir, por exemplo, o sistema respiratório, ele recobre o sistema digestivo, além disso ele faz parte das paredes dos vasos, faz parte também das paredes de condutos e glândulas.
Mas calma, eu sei que parece muita coisa, mas com o tempo tudo isso vai fazer sentido para você. Além disso, o tecido epitelial ele tem uma porção secretora das glândulas e seus condutos excretores. Então, como eu falei para você, epitélio ele vai estar em várias regiões diferentes. Como eu dei o spoiler para vocês, o tecido epitelial ele serve para fazer revestimento e ele também tem um tecido epitelial que é glandular. Quando a gente fala de revestimento, ele vai se dividir, vai se classificar em relação a quantas capas, quantas camadas de tecido que ele apresenta. E o epitélio mais comum que nós vamos ver aqui, ele é o simples pavimentoso, ou também chamado de plano simples. É a mesma coisa, a gente vai ver várias estruturas com nomes diferentes, mas que elas acabam representando a mesma coisa. Então, epitélio plano simples, como que ele se caracteriza? As células, como o nome já diz, são células que vão estar aplanadas, parece que elas estão achatadas, que elas foram esmagadas, e é uma capa bem fininha. Depois nós temos um epitélio que é cúbico simples. Como o nome já diz, essas células elas vão apresentar um formato cuboide, que praticamente todos os lados vão apresentar o mesmo tamanho. E outro jeito que ele se apresenta é o epitélio cilíndrico. Esse epitélio cilíndrico já vai se caracterizar por as células serem mais altas do que largas. Então eles têm essa característica cilíndrica. Além disso, vai ter aquele tipo de epitélio que eu falei lá na primeira imagem para vocês, que ele parece que tem várias capas, mas na verdade ele não tem. Ele se chama um epitélio pseudo-estratificado. Por quê? Pseudo remete a falso. Então, ele é um falso estratificado. Parece que ele tem vários estratos, mas ele não tem. Então, agora que a gente já sabe a morfologia desses epitélios, nós temos alguns exemplos de onde podemos encontrá-los. Então, olha, epitélio pseudo-estratificado. Ele vai estar muito relacionado com o sistema respiratório. A gente vai ver ele nas fossas nasais. Eles vão estar revestindo a traqueia e os brônquios. Já o epitélio plano simples nós vamos encontrar nos alvéolos e revestindo também os vasos do nosso corpo, os vasos sanguíneos, as artérias e as veias. Um epitélio cúbico simples, um exemplo da localização é nos túbulos renais. E epitélio cilíndrico simples, nós vamos encontrá-lo no estômago. Então agora que nós já pegamos a morfologia desses epitélios, que é qual é a forma que ele pode se apresentar, nós precisamos entender que às vezes ele vai se apresentar em mais de uma capa. Se tiver só uma capa desse epitélio, ele vai se classificar como simples, né? Só tem um, então ele é simples. Se ele possui várias camadas, se ele tem mais de uma capa, ele se chama estratificado. Então olha só. Aqui então nós temos uma imagem para representar um epitélio plano estratificado. Então olha só, as células têm a mesma característica dessa imagem que eu mostrei aqui, que as células são planas, são achatadas. Só que ele vai ter várias camadas e para classificar, para distinguir qual tipo de epitélio, nós sempre vamos olhar na capa que é mais superficial. Então aqui, nessa imagem, por exemplo, nós olharíamos para essa capa que se encontra aqui nessa região para distinguir qual tipo de célula que compõe ela. Então, até agora, a gente já sabe que o epitélio ele pode ter uma única camada e ele vai se chamar simples. Se ele tiver várias camadas, ele vai se chamar estratificado. Em relação à forma, em relação à aparência do epitélio, se ele for uma célula achatadinha, que ela esteja plana, ele vai se chamar plano. Se for uma célula em formato cuboide, vai se chamar epitélio cúbico, e uma célula mais alta, ele vai se chamar cilíndrico. Além disso, existe um epitélio que a gente considera como um epitélio de transição, é um epitélio que é diferenciado, porque ele tem uma morfologia diferente. Esse epitélio, vamos encontrar, um exemplo dele seria na bexiga. Esse epitélio da bexiga, quando a bexiga está vazia, ele vai se apresentar com uma característica, quando a bexiga estiver cheia, ele se apresenta de outra. Por isso que ele se chama epitélio de transição e também é conhecido como urotélio. Como eu falei para vocês, o epitélio também vai aparecer revestindo glândulas. Pode ser então que essas glândulas elas vão estar aqui ainda juntas no epitélio, por toda a extensão aqui do epitélio. Um exemplo dessas são as células caliciformes. Então elas se misturam aqui às células do epitélio. Ou também ela pode ter essa pequena invaginação aqui para dentro do epitélio, e elas vão se chamar então glândulas intraepiteliares. Outra forma que ele pode se apresentar é que ele pode ter aqui uma invaginação. Então olha só, o epitélio que antes estava aqui,
ele teve aqui esse movimento que nós chamamos de invaginação, mas ele ainda continua aqui, ó, tendo contato com o meio externo. Então ainda vai ser uma glândula exócrina, quer dizer que ele vai estar jogando a sua secreção para fora, para o meio externo. E se esse epitélio ele continua se invaginando a tal ponto que ele perde aqui, ó, o seu contato com o meio externo, ele vai se transformar num tecido epiteloide e ele vai ser uma glândula endócrina. E agora um outro exemplo que, ainda assim, se ele continuar então, se ele fez essa invaginação e se ele perdeu o contato com o meio externo, porém ele ainda pode continuar aqui com uma superfície, com uma abertura que nós chamamos de luz tubular. E ele vai ter contato aqui com os vasos sanguíneos, ele vai estar jogando essa secreção nos vasos sanguíneos, então ele vai ser uma glândula endócrina. Então olha só, agora que a gente já conheceu um pouquinho de tecido epitelial, quais são as principais características desse tecido? Se você estava prestando atenção na aula, se fez suas anotações aí no começo da aula, eu falei que tinha uma característica muito importante em relação ao tecido epitelial. Será que você lembra qual que é? Que o tecido epitelial, ele é um tecido avascular. Lembra que eu falei que ele é um tecido que ele não tem vasos sanguíneos, então ele vai precisar de um outro tecido que vai fornecer nutrientes, que vai dar esse aporte para o epitélio. Então, característica super importante que ele é avascular. Depois, as células que conformam esse epitélio, elas vão estar dispostas em íntimo contato umas com as outras, que se aderem entre si mediante uniões intercelulares. Então, uma característica, mais uma, do tecido epitelial, é que as células estão colocadas de uma maneira justaposta. É um termo que nós usamos para dizer que as células elas estão tão pertinhas, coladinhas junto com a outra, que quase não tem espaço ali entre elas. Depois, ela tem uma polaridade, que se associa a 3 regiões de superfície. Então, a célula ela tem uma região apical, que é a região que vai ficar em cima. Depois ela tem uma região lateral que vai fazer contato geralmente com outra célula. E depois ela tem uma região basal, então tem uma região de contato aqui embaixo que nós vamos chamar de basal. Então apical fica aqui em cima, depois nós temos a lateral e nós temos uma região basal dessa nossa célula. E por último, a superfície se apoia numa membrana basal que é rica em proteínas e polissacarídeos. Então olha só, essa região basal, já para o nome lembrar e ligar uma coisa com a outra, ela vai estar ligada em uma membrana basal. Então o que a gente sabe do epitélio? Ele tem uma região apical que fica para cima, ele tem uma região lateral que tem contato geralmente com outra célula. Tem uma região basal que ela fica apoiada, que ela está ali sentadinha, descansando em cima da membrana basal. E olha que lindo que fica isso numa imagem. Então olha só, nós temos aqui uma superfície livre. É uma região que, como o nome já diz, está livre, não está em contato com outras células. Depois, olha, aqui, essa região que eu falei que é apical, ela também é chamada de polo. Depois nós temos um outro polo, que é a região basal. E olha só, e essa outra linha que está aqui embaixo, essa linha verdinha bem fininha, é a membrana basal. Tudo isso está repousando aqui em cima de um tecido conjuntivo. Lembra que eu falei para vocês que o epitélio ele era avascular? Quem vai dar essa nutrição para o epitélio é esse tecido conjuntivo que se localiza aqui logo abaixo. Viu só como fez sentido? Então olha, isso que nós conversamos até agora era um geralzão do epitélio. Para a gente saber que ele é dividido em capas, que ele pode formar condutos, que ele pode formar glândulas, que ele tem algumas características que são particulares dele. E agora a gente já vai começar a ver um pouco mais de detalhes. Então, em relação à classificação, nós vimos que ele pode se classificar em relação ao número de capas. Então, como eu já expliquei para vocês, agora chegou a vez de vocês responder. Se esse epitélio tiver uma só capa, ele vai se chamar de estratificado? Não, ele vai ser simples. E se ele tiver então várias capas, que nós vamos chamar essas capas de estratos, aí o nome já fica fácil, ele vai ser estratificado, muito bem. E outra coisa, a outra classificação é uma classificação morfológica, que é a forma das células que estão na superfície. Então lembra que eu falei para vocês que para fazer essa classificação nós precisamos olhar a célula que está na região mais apical. É ela que vai dizer qual forma que é esse epitélio.
E só para relembrar, se essa célula ela for assim, se ela for achatadinha, ela vai se chamar plana. Se essa célula tiver um formato assim, quadradinho, já vai ser uma célula cúbica. E ela também pode ser uma célula mais alta, que vai parecer assim um prédio, vai parecer uma construção, nós vamos chamar a célula de cilíndrica. E aí galera, olha só, vem cá, chega juntinho, aumenta o volume que eu vou contar um segredinho para vocês. Põe o ouvido bem pertinho do alto-falante para você ouvir. Sabe qual que é o segredo do aprendizado? Não sabe? Não sei. Vou contar então. O segredo do aprendizado, gente, é a repetição. Então por isso que a gente tem que ver aquela informação várias vezes para que ela vá gravando na nossa memória, tá? Então olha só, eu vou ser um cara muito chato porque eu vou falar a mesma coisa várias vezes, até você falar, aposto que ele vai falar essa informação agora. E vocês já vão estar adivinhando qual que é a próxima informação que eu vou dar. Juninho também, que ele vai chegar aqui para continuar essa aula, ele tem a mesma pegada, ele faz a mesma coisa. Para quê? Para estar estimulando você a estar aprendendo e estar gravando cada vez mais as informações. Então olha só, mais uma vez, em relação a número de capas, essa classificação ela vai ser basicamente de dois jeitos. Nós vamos dizer que um epitélio é simples. Olha só como essa imagem está linda para ilustrar isso. Então aqui nós temos a membrana basal, tá? Que é essa partezinha aqui, que está aqui abaixo da célula, e nós temos uma célula, e para dar um plus, agora que vocês já sabem que em relação ao número de capas é simples, e esse formato de célula aqui, ela lembra o quê? Essa aqui será que vai ser uma célula plana, cúbica ou cilíndrica? Se você respondeu cilíndrica, você acertou, então olha só. Essa célula, além dela ser cilíndrica, ela apresenta aqui uns cabelinhos aqui em cima. Então, como nós podemos descrever de forma completa esse epitélio? Que é um epitélio simples, cilíndrico, ciliado. Outra forma de classificar em relação ao número de capas é dizer então que ele é estratificado. Nós temos então uma célulazinha aqui embaixo que faz o quê? Uma camada e nós temos outra célula aqui em cima dela. Então nesse exemplo nós temos o quê? Duas camadas, dois estratos. Então nós dizemos que esse é um tipo de epitélio estratificado. Essa célula aqui, ela parece com essa do primeiro exemplo? Não, né? Ela está o quê? Está mais baixinha. Se é uma célula baixinha, que ela parece que tem os quatro lados do mesmo tamanho, nós vamos dizer que é uma célula cúbica. Então esse epitélio aqui é estratificado cúbico. Mais um pouquinho do mesmo para vocês, só que com imagens diferentes, que eu aposto que assim vai ajudar a fazer mais sentido. Em relação à morfologia, né, a forma que essas células se apresentam. Então, olha só, se elas forem células que estão aqui achatadinhas, então elas são células que estão assim mais achatadas, aqui a célula e o seu núcleo. Nós dizemos que é um epitélio plano. Já se a célula está aqui ó, com o seu tamanho, os quatro lados iguais, nós dizemos ser uma célula cúbica. E por último, se ele está mais alongado, se ele parece aqui que são vários prédios aqui um do lado do outro, nós dizemos que esse epitélio é cilíndrico. Então, agora que a gente já viu bastante sobre extratos, sobre as camadas e sobre morfologia, eu vou trazer para vocês uma coisa nova. Então olha só, acompanhe aqui na tela. Tcharam! Nós vamos falar de novo então sobre morfologia. Essas células planas, que são as células achatadinhas, elas também são chamadas de células escamosas. Por quê? Olhando assim, alguém olhou lá e disse que elas têm um formato de escamas, então por isso que ela também levou esse nome. E também, né, atribuindo ao seu aspecto fininho que parece uma escama. Então olha só, nós vimos dois nomes, né? A célula plana, ela também é chamada de escamosa, mas caso você esteja lendo ou assistindo algum conteúdo em português, você vai ver que esse epitélio também é chamado de pavimentoso. Então nós temos três nomes para a mesma estrutura. Depois nós temos aquela célula que tem esse formato cúbico, que também é chamado de cuboide. São as células que têm os quatro lados do mesmo tamanho. E por último nós temos as células cilíndricas, que são células mais alargadas, que ele também é chamado de colunar, porque parece que são várias colunas, vários predinhos que estão ali alinhados. E será que tem outro nome? Tem. Então também é conhecido como epitélio prismático. Tcharam! E olha só,
essa daqui é a realidade que vai nos acompanhar no nosso dia a dia. Até agora nós vimos com imagens, com esquemas para representar esse tipo de epitélio, mas lá pelas lentes do microscópio a nossa vista vai ser essa daqui. Então olha só, quando a gente sabe bem aquela teoria, fazer essas identificações aqui fica um pouco mais fácil, ou pelo menos faz um pouco mais de sentido. Começando por essa parte aqui, nós vemos então pequenas células que estão aqui nessa região, que elas estão achatadinhas, que a gente quase não consegue ver a estrutura dela. Então aqui nós já vemos que é um epitélio que é plano. Ele tem mais de uma capa? Tem mais de uma camada? Não, então ele é um plano simples. Depois, indo para essa outra imagem aqui, tem bastante informação que até parece que é difícil de identificar. Então, se nós pegamos uma região aqui isolada, então aqui dentro nós vemos que parece que é um conduto. E nas paredes desse conduto tem pequenas células que estão mais ou menos do mesmo tamanho, que estão ali alinhadas. Então aqui nós identificamos como células cúbicas. Nós temos o epitélio cúbico simples. E agora passando para essa outra imagem aqui, essa é mais fácil de identificar, porque apesar de não conseguir ver muito bem as divisões que tem aqui entre as células, algumas ficam um pouco melhores de usar. Então uma dica também na lâmina, você procurar regiões que permitem uma visualização um pouco melhor das células apresentadas. Então aqui nós sabemos que são células que são mais altas, e para você que está desde o começo da aula acompanhando, já está me respondendo aí, que eu já estou ouvindo que está falando que essa é uma célula cilíndrica. Tem várias camadas? Não tem. Então aqui nós temos o epitélio cilíndrico simples. Esse é um outro exemplo, continuando o nosso assunto das imagens que nós vamos encontrar. Então olha só, aqui nós temos uma representação da cavidade oral. E uma dica que eu vou dar hoje para vocês, que vai ser muito valiosa para os seus estudos de histologia lá na frente. Quando a gente fala de uma região de atrito, quer dizer que vai estar todo o tempo ali passando alguma coisa, vai estar esfregando, tendo algum tipo de contato, o epitélio vai ter que ser mais resistente. E uma das formas que o epitélio tem de ser mais resistente é possuir mais capas, mais camadas, mais estratos, tá? Então, se nós estamos falando da cavidade oral, quando a gente mastiga a comida, tá ali, né? Tendo muito atrito nas paredes da boca. Sendo assim, o epitélio da região oral, ele vai ser um epitélio com muitos estratos. Então, aqui nós vamos ter um epitélio, olha, estratificado. Nós temos aqui várias e várias camadas de células epiteliais. E a última camada que está aqui, essa última camada que está em contato aqui com a luz, são células que são planas, são células achatadinhas. Então, se nós temos várias camadas, nós chamamos ele de estratificado. E a última célula, a morfologia dela é plana. Então, estratificado plano ou plano estratificado, como você preferir chamar. Nessa outra imagem aqui, nós temos também uma representação de tecido epitelial. Primeira coisa que nós reparamos aqui é que ele tem várias e várias camadas de célula. Olhando aqui na região apical, também percebemos que as células são planas, que são células achatadinhas. Mas acima dessas células tem alguma outra estrutura que nós não tínhamos visto até agora. Então, essa estrutura que aparece aqui para cima, que parece uma fumacinha, que parece umas ondinhas, é a queratina. Uma outra dica também, que epitélio queratinizado, nós vamos encontrar o epitélio que reveste por fora o nosso corpo. Então, o epitélio da nossa pele é epitélio plano, estratificado, queratinizado. Já esse epitélio plano que reveste a boca, como é uma parte interna do nosso corpo, na parte interna não vai ter queratina. Então esse epitélio aqui é plano, estratificado, não queratinizado. E aí galera, o que estão achando do conteúdo até agora? Fácil, né? Se por acaso parece difícil, aproveite que a aula tem esse recurso de você poder voltar o vídeo, assistir de novo, colocar uma pausa, dar uma pensadinha, botar a ideia no lugar e continuar os seus estudos. Mas, a partir de agora, eu vou chamar o cara que vai transformar essa aula num passeio no parque. Esse é o termo que vocês vão passar a usar quando for descrever os estudos com a SmartMed. Tudo vai ficar fácil, que vai parecer, ó, um passeio no parque. Quem vai fazer isso é o Juninho. Então, vem pra cá, Juninho.
E aí galera, cheguei chegando, vocês sabem que um bom nordestino não pode deixar o forró de lado, né? Então, depois dessa responsabilidade, que é pegar o bastão, vindo de Thiagão com uma aula espetacular dessa, vou tentar, com um pouco de humildade, fazer com que você entenda um pouco mais sobre epitélio. E galera, olha que coisa interessante, Thiagão falou que quando a gente fala de epitélio, eu tenho algumas coisas que eu tenho que me atentar para dizer, poxa, se tem isso, tem isso, tem isso, é epitélio. E quais são as coisas mais importantes? Você deve estar gritando. Primeira coisa mais importante, pergunto a vocês, o epitélio, ele é vascularizado ou ele é avascularizado? Você vai dizer, Juninho, não tem vascularização, então ele é avascularizado. Perfeito, acertamos a primeira pergunta. Segundo, as células, elas estão juntas, bem pertinho do lado da outra, ou elas estão bem espaçadas? Você deve estar gritando aí que as células são justapostas, perfeito, ou seja, elas estão postas uma do lado da outra. Pergunto mais, se eu tenho uma célula aqui, outra aqui, outra aqui, e elas estão bem juntinhas, será que tem muito ou pouco substância intercelular? Será que tem muito ou pouca substância intercelular? Você vai dizer, Juninho, se elas estão bem próximas, eu tenho pouquíssima substância intercelular, ou seja, entre as células. Maravilha, acertou muita coisa. E vamos mais para uma pergunta. Esse epitélio, além dessas células estarem justapostas, ela tem muitas células ou poucas células? Você vai dizer que tem muitas células, então está rico em células. Maravilha! Então essa daí foi a nossa introdução que o Thiagão falou e a gente só lembrou. Agora eu pergunto a vocês, quando eu estou falando de morfologia da célula, o que seria a morfologia? Você, Juninho, meu Deus, esse nome é complicado. Morfo, que tem a ver com forma, e logia tem a ver com estudo. Beleza. Então, para você nunca esquecer, morfologia, troca um pouquinho das letras, fica formologia, ou seja, a forma com que esse epitélio vai se apresentar. E você vai dizer que esse epitélio se apresenta de 3 formas básicas. Como assim 3 formas básicas, Juninho? Se a célula, preste atenção aqui com o titio, ela tem essa forma aqui, ó. Ela tá quadradinha, beleza, mas ela tem um núcleo muito achatadinho. Você vai dizer o quê? Que segundo a forma dela, sua morfologia, ela é plana. Tem outro nome para plano, galera? Tem, se chama o quê? Pavimentosa ou escamosa. Na literatura brasileira a gente chama pavimentosa. No espanhol a gente vai chamar muito de plano ou escamoso. Então qual é o macete? A célulazinha tem o seu núcleo super achatado. Perfeito. Agora, se essa célula, segundo a sua morfologia, é quadradinha e o núcleo ele é super redondinho e ele ocupa quase toda a célula, você vai dizer, caramba, Juninho, esse aí é o cúbico. E esse cúbico também pode ser chamado de cuboidal, perfeito, ele pode ser chamado de cuboidal. Então, esse cúbico aqui, ele vai ter essa forma. Agora, se eu pego uma célula, que ela vai ter essa característica aqui, de ser um pouquinho mais alongada, e digo mais, e ela tem um núcleo que se apresenta ou bem redondinho assim, ou ela tem um núcleo que se apresenta um pouquinho mais alongado. Só que, olha o macete, a cilíndrica, além dela, já disse até o nome, né? A cilíndrica, além dela ser mais alongada, ela tem outra coisa interessante. O núcleo, ela se aproxima mais da base da célula. Então, você vai ver que o núcleo está um pouquinho mais abaixado e o seu citoplasma, que é essa parte aqui, está um pouquinho afastado, sem quase nada, sem nada de núcleo, perfeito? Então é outra característica de núcleo. Então maravilha, a gente já viu que tem a plana, a gente já viu que tem a cúbica e já viu que tem a cilíndrica. Outra coisa, isso tudo é falando de morfologia. Thiagão falou também que o que eu observo também quando eu vejo um epitélio é a quantidade de capas, maravilha. Se essas capas forem só uma quantidade de paredinha de células, uma do lado da outra, você vai dizer que ela é, você vai dizer a forma, por exemplo, plano, e você vai dizer que ela é simples. Maravilha. Agora, se eu tenho mais de um extrato, você vai dizer que é o quê? Estratificado. E Brasil, já é para falar um pouquinho do que a gente acabou de ver, as formas de novo, né? E olha os macetes. Estou olhando para essa primeira lâmina que o Thiagão já explicou, mas a gente tem que reforçar o conteúdo. Eu vou ter que olhar o quê? Sempre, galera, quando vocês estiverem olhando uma lâmina,
procura a superfície que está livre. Juninho, o que é a superfície livre? Geralmente, na verdade, vai ser a superfície que é apical, aquilo que está na parte de cima da célula. Tiagão falou que se eu vejo uma célula e essa parte de cima da célula vai ser apical, o que vem uma célula do lado da outra vai ser a região lateral e o que vem embaixo da célula, basal. Então tem que olhar para onde, Juninho? Você vai ter que olhar para a região apical. Nesse caso aqui, ó, a região apical vai ser essa, isso aqui vai ser uma superfície livre, tá? Então você não vai ver nada aqui. E olha as superfícies livres das células, olha aqui, ó. Todos esses lugares aqui são superfícies livres. Nessa outra lâmina, eu vou dizer que essa é a minha superfície livre. Você vai dizer, não, Juninho, em nome de Jesus, aqui não tem nada de livre. Você tem que olhar aqui para essa região que é livre. Então, perfeito. Já vi que eu tenho que olhar para a lâmina e procurar a superfície livre. Maravilha. Uma vez que eu olho para a superfície livre, eu olho as últimas células que estão em contato com a superfície livre. Mas, Juninho, se for só uma camada de células, perfeito, você só vai olhar para ela. Mas se for estratificado, você vai olhar para a última que está em contato com a superfície. Então, como a gente já falou, se você viu uma célula, que ela está bonitinha, mas o seu conteúdo do núcleo está apertado, você vai dizer que é plana. Vamos ver isso aqui agora. Olhei para a minha superfície, certo? Que se chama o lúmen, nesse caso aqui é o lúmen, ou superfície livre, e aí você vai ver as células. Poxa, a célula que eu estou vendo aqui, ó, ela é muito fininha. Essa outra também é muito fininha e essa é muito fininha. Então você vai dizer que ela é plana. Nesse outro caso aqui, ó, eu vou olhar para, sei lá, essa daqui, e aí eu vou ver onde é que está a minha superfície livre? Aqui no meio. E essa superfície livre está me dando algumas células aqui que estão olhando para ela. Essas células aqui, ó, você está vendo que eu tenho minha célula e o que está dentro dela é super redondinho, quase ocupando a célula inteira. Você vai dizer que é cúbico. Maravilha. E a outra, o outro macete que eu falei para vocês é, se eu tenho uma célula que ela está bem alongada, olha só aqui, ó, super alongadaça, e o núcleo, geralmente, ele está bem mais próximo da base, deixando um citoplasmazinho livre. Você vai dizer que ela é o quê? Cilíndrica. Ai, delícia! Então você já acertou outra lâmina. Agora pergunta você. Você já sabe a morfologia, já sabe quando tem a quantidade de capas. Se for uma, vai ser simples. Se for mais de uma, você vai dizer que é estratificado. Mas lembrem que eu tenho outros nomes para esses mesmos nomes. Como assim, Juninho? O plano tem outro nome? Tem. Pode ser chamado de escamoso. O plano fora escamoso, ele tem outro nome? Tem, Juninho, é o pavimentoso. O cúbico pode ser chamado de cuboidal. E quando eu falo do cilíndrico, ele pode ser chamado de colunar, porque parece uma colunazinha, tá vendo aqui, ó? E ele pode ser chamado também de prismático. Maravilha, você tá com esses conceitos na cabeça. Mas, Juninho, você falou do tal do pseudoestratificado. Preste atenção nele agora. Olha que coisa mais linda, o pseudoestratificado. Galera, qual é o macete que a gente acabou de dizer agora? Perfeito, Juninho. Quando eu olhar para a lâmina, eu tenho que procurar a superfície que é livre. E aí, ó, olhei para essa lâmina. A superfície livre é essa daqui, que vocês estão vendo aqui, ou é essa aqui de cima? Você deve estar gritando aí para mim, dizer, Juninho, claro que é a de cima. Perfeito. E aí eu pergunto a vocês, vocês estão vendo essas células? Meu Deus, tem muitas camadas de núcleo, né? Núcleo, um em cima da outra, então eu já sei que é estratificado. Só que tem um problema. Existe um tal de pseudoestratificado. Como é que eu vou identificar o pseudoestratificado? Lembra que eu falei a você que olhou para a lâmina, olha para a superfície livre, olhei para a superfície livre. Maravilha. E agora eu vou fazer o quê? Ver a primeira célula que está em contato com a superfície livre. Então, Juninho, eu estou olhando a primeira célula e eu estou vendo que ela é bem alongada. Então, ela tem tudo para ser cilíndrico. Só que seria cilíndrico estratificado aqui? Não. Para ser cilíndrico estratificado, as células, né, que a gente está vendo, as células colunares ou cilíndricas, elas têm que estar praticamente bem bonitinhas uma em cima da outra. E você tem que ver os núcleos bem alinhados, um do lado do outro. Se eu olhar para o núcleo, por exemplo, esse aqui, será que ele está alinhado com esse aqui, que por sua vez está alinhado com esse e depois com esse? Você está vendo que os núcleos eles estão meio... eles não estão uniformes, eles estão bem diferenciados um do outro. E aí você vai dizer que uma característica do pseudoestratificado, que o nome pseudo vem de falso, falso estratificado, é que todas as células, ó, anota aí, todas as células, elas vão chegar na minha membrana basal, mas nem todas as células elas vão chegar na minha superfície apical. Como assim, Juninho? Preste atenção. Se eu pergunto a vocês,
essa célulazinha aqui, ela tem contato com esse cara, que é a membrana basal? Você deve estar dizendo, meu Deus, Juninho, eu acho que não. Mas tem, galera. Por quê? Porque se a gente fizer um desenho muito louco dela aqui, a gente vai ver que a superfíciezinha dela vai chegar até lá na membrana basal, tá? Ou seja, você vendo várias vezes, você vai identificar. Então, como é que você consegue identificar, Juninho, vendo uma lâmina se ela é pseudoestratificado? Primeiro macete. Quando você fala de cilíndrico, que foi a primeira célula que eu consegui enxergar aí, ele dificilmente, eu pelo menos ainda não vi, ele dificilmente passa de 2 estratos. Então, o macete que eu percebo quando eu vejo um pseudoestratificado é, caramba, eu tô vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 núcleozinhos meio que um próximos do outro em cima. Então, seria cilíndrico estratificado? Eu vou dizer não, porque 4 é maior do que 2. Um outro macete, eu olho para os núcleos e eles estão super desalinhados. Então, isso já me leva a ver que ele é pseudoestratificado cilíndrico. Então, ele é um falso estratificado. Por que ele é falso estratificado? Porque todas as células, elas tocam a lâmina basal, mas nem todas tocam a superfície apical. Para ser cilíndrico estratificado, eu tenho que ter a primeira camada de células, né, os núcleos dela tem que tocar a lâmina basal, mas a segunda camada não pode tocar a lâmina basal, porque senão daí eu não tenho um primeiro andar. Entenderam a lógica? É um pouquinho complicado de cara, mas quanto mais você vê, mais você vai ficar bom. Olha a outra lâmina aqui do lado, que também é pseudoestratificado, e a gente vai seguir aquelas regras. Primeira coisa que eu tenho que olhar, superfície livre. Olhei para a superfície livre, eu vou ver que ó, essas células elas estão bem desalinhadas umas com as outras, principalmente esses núcleos aí, meu Deus do céu, tá um aqui, outro aqui, o negócio está bem zoado. Outra coisa, eu sei que é cilíndrico porque olha só esse núcleo e olha o quanto o citoplasma dele se alonga até lá em cima. Então eu sei que é uma célula cilíndrica. Maravilha. E aí eu digo, por exemplo, esse núcleozinho, será que o citoplasma dele está chegando lá em cima? Não. Mas eu tenho certeza que esse núcleo aqui, o citoplasma dele de algum jeito está tocando a membrana basal. Outra coisa legal, se eu olhar aqui em cima, eu vou ver que ele tem uns cabelinhos. Da mesma forma aqui, ó. Tá vendo que tá cheio de cabelinho aqui na sua superfície apical? Tô vendo, Juninho, isso se chama cílios. A gente vai ver mais à frente que existe o quê? Existem especializações da superfície apical. Quais seriam essas especializações? Vocês vão ver que existem microvilosidades, que em espanhol seria microvediosidades. Existe cílios, que é o que a gente está vendo, e existe também estereocílios. Cada um vai ter uma função mais específica, perfeito? Outra coisa legal, vocês vão ver no decorrer do curso de histologia que quanto mais lâminas vocês prestarem atenção, só pela forma com que você vai ver esse epitélio e pelas características. Tem cílio, é pseudoestratificado, você já vai saber mais ou menos a região que você está vendo. Então, olha que massa. Se eu olhar para essa lâmina, eu vou dizer, caramba, se eu sei que ela é um pseudoestratificado cilíndrico ciliado, provavelmente vai ser meu epitélio respiratório. Eu posso estar falando de traqueia, eu posso estar falando de brônquios, tudo isso aí, e também posso estar falando da minha região respiratória. Tudo isso aí eu estou falando porque eu estou sabendo que o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado é justamente dessas regiões. Como é bom você saber um pouquinho mais, estudar mais, porque aí é um plus que vai lhe jogar mais na frente nesse conteúdo maravilhoso. E aí, galera, tudo isso aqui que eu falei daquelas formas, a gente viu que existem as classificações especiais. Como assim, Juninho? Você falou que existem duas categorias especiais. Sim, a primeira que a gente já viu, que é o pseudoestratificado, e um outro que é um tal de epitélio de transição. Esse epitélio de transição, você vai receber um nome chamado urotélio. Juninho, por que eles são epitélios especiais? Porque eles não seguem uma forma tão definida quanto as outras. Por exemplo, quando a gente falou do plano estratificado, quando a gente falou do cilíndrico simples e o cilíndrico estratificado, o cúbico simples e o estratificado, eles seguem uma ordem um pouco mais diferente. Então, olha só, olhando para aqui, nessa imagem, diferente daquela outra que a gente já passou, é tudo muito lindo. Olha só essa coisa aqui maravilhosa. Se eu tivesse que identificar, eu ia dizer que essa região aqui, ó, é minha membrana basal, que todas as células estão apoiadas em cima dela, e eu tô vendo aqui essas células. Primeira coisa, você tá vendo que esse núcleo tá nessa posição, esse outro nesse, esse aqui num canto diferente e por aí vai? E aí eu pergunto a vocês, quando a gente olhou aquela lâmina, a gente viu que para o epitélio ser falso estratificado, que é o pseudoestratificado,
todos os núcleos, de alguma forma, tá vendo esse núcleo aqui com o seu citoplasma? Ele, de alguma forma, tocou o quê? A minha membrana basal. Mas, por exemplo, essa célula aqui, será que ela está tocando minha região apical? Não, mas obrigatoriamente ela está tocando minha região basal. Tá vendo aí qual é o macete? Ai, que maravilha, que coisa mais linda. E nesse caso, tá vendo esses cabelinhos aqui? São os cílios, epitélio respiratório. Olhando para esse cara aqui, ó. Você está vendo que ele parece muito ser um plano estratificado? A diferença dele para um plano estratificado é que para ser um plano estratificado, o último extrato, aquele que está olhando para a superfície livre, eu vou ter que estar o quê? Tudo achatadinho. Esses núcleos têm que estar bem achatadinho, mas esse aqui não está nada achatadinho e ele está parecendo bem redondo. O macete de quando você olhar um epitélio de transição, que é esse cara que eu estou falando aqui, que pode ser chamado de urotélio, o macete dele é que você vai olhar para a sua superfície mais apical, né? Aquela que está olhando para a superfície livre, e você vai dizer, caramba, parece uns guarda-chuvinha. Olha só esse guarda-chuva aqui, ó. Olha se a parte de cima desse guarda-chuva não parece desse jeito, que é justamente isso aqui. Juninho, mostra numa lâmina para eu entender um pouquinho. Vamos numa lâmina. Chegamos nessa lâmina de urotélio, que é um epitélio de transição. E essa lâmina, você está vendo aqui, ó, olha só, lembra que eu falei para você que quando você olhar para uma lâmina, você tem que olhar para a superfície livre? A superfície livre é essa aqui? Não, Juninho, a superfície livre é essa aqui de cima. Ó. Tudo isso aqui é superfície livre. Outra coisa, preste atenção com o titio. Tá vendo que as células aqui, ó, tá parecendo que elas estão fazendo, parece uma nuvenzinha, né? Aquelas nuvens que a gente desenha. Ou seja, parece até vários guarda-chuvinha. Então aqui você vai dizer que é urotélio ou epitélio de transição. Juninho, onde é que eu encontro esse urotélio, esse epitélio de transição? Olha que coisa legal. Você vai encontrar ele na região urinária, ou seja, no aparato ou no sistema urinário. E aí, esse é o pulo do gato. Vamos imaginar isso aqui e vamos imaginar a bexiga. Será que a bexiga ela precisa de um urotélio por quê? Pensem com o tio. Se esse epitélio aqui em cima ele é cheio de ondulações, é porque ele pode ser distensível. Como assim? Imagina só, quando você passa uma noite inteira de sono, você tomou muita água à noite, passou uma noite inteira dormindo, 8 horas dormindo, quando você acorda, você não está com aquela vontade do universo de fazer xixão? Você está doido para ir ao banheiro. Quando você vai fazer xixi, você faz, meu Deus, quanto xixi eu fiz? Como é que suportou a minha bexiga tanta urina? E aí você imaginou que graças ao seu epitélio de transição, ou chamado de urotélio, essa bexiga ela tem uma grande capacidade de se relaxar, ou seja, de comportar muita urina. Então, por isso que esse epitélio é de transição. Se fosse um epitélio, por exemplo, plano estratificado, você ia dizer, meu Deus, ele não ia conseguir se relaxar quase nada. E aí a gente comportaria muito menos urina. Tá vendo como o Papai do Céu pensa em tudo assim e diz, nossa, tenho que fazer um negócio para que isso que eu fiz tenha uma boa funcionalidade. E esse é o ponto. Olhando para essa outra lâmina, eu olhei aqui, ó, não estou vendo nem a parte de baixo. Eu já estou olhando para a superfície livre. Você está vendo que na superfície livre eu estou tendo, ó, isso aqui parece uma nuvenzinha ou um guarda-chuva. Você vai dizer que é quem? Transição, ou chamado de urotélio. O macete de urotélio é que começa com uro, de urologista, de urina. Então, tudo isso aí é do meu aparato ou do meu sistema urinário. Maravilha? Vamos lá! Então, olhando para cá, olha que coisa mais linda. Se eu olho para esse epitélio aqui e eu olho para esse, você vai dizer, caramba, Juninho, você falou do meu trato urinário. Quando você falou do trato urinário, eu sei que o trato urinário ele tem muitas partes, né? Tem rim, e a gente vai ver pelve renal, a gente vai ver o ureter, vai chegar na bexiga, uretra e saiu do nosso corpo. Mas quando a gente fala de urotélio, principalmente o ureter, a bexiga, começando antes do ureter um pouquinho pelve renal, a gente vai ver também o urotélio. E aí, descendo um pouquinho nesse ureter, chegando na bexiga e a porção proximal da nossa uretra, a gente vai ver que é esse epitélio aqui de transição. E olha só que legal, olhei para essa lâmina aqui, o que eu tenho que pensar? Ah, olhei para a lâmina, vou procurar a superfície livre. Encontrei a superfície livre. Olho para a primeira célula que está em contato com a superfície livre. E aí eu estou vendo que aqui ela está parecendo um guarda-chuvinha. Só pode ser o urotélio. Perfeito. Agora, olha isso aqui, nesse caso. Lembra que eu falei a vocês que esse epitélio é assim porque ele consegue se distender bem muitão? Então aqui é uma lâmina de uma bexiga que está vazia.
Já uma lâmina de uma bexiga que está cheia, ela se relaxou tanto que esse epitélio, que estava todo boleado em cima, ele se esticou. E aí olha como é que ele ficaria. Juninho, eu tenho como ver várias lâminas dessa forma da bexiga cheia? Não, galera, porque dificilmente você vai conseguir pegar uma bexiga, tirar uma partezinha daquela ali, ela é cheia. Geralmente quando você faz isso, são de pessoas que já morreram, né? E aí essas pessoas que já morreram, a primeira coisa que a gente vai perder são os líquidos, não é isso? Então, dificilmente você vai conseguir um corte histológico de uma bexiga cheia. Mas se você encontrar, qual é o macete de novo? Procura a superfície livre, que é a superfície que está na região apical das nossas células epiteliais. E aí você vai ver que o macete é olhar para a última célulazinha e ela tem que ser bem redondinha, perfeito? Juninho, se fosse assim, ó, bem estratificado e no final fosse bem achatadinho, você ia dizer que era urotélio? Não, em nome de Jesus, você vai dizer que é plano e estratificado. Maravilha? Ah, Juninho, mas esse aqui também parece com aquele epitélio que você falou que era o pseudoestratificado. E aí, ó, você vai pensar com o Titinho e vai dizer, opa, para ser pseudoestratificado tá faltando o quê? Tá vendo que o núcleo está aqui? Faltava que o meu citoplasma da célula fosse um pouco maior. E aí sim eu poderia dizer que poderia ser epitélio pseudoestratificado cilíndrico. Tecido epitelioide. Galera, então quando a gente falou de tecido epitelial, que ele é avascularizado, não tem vascularização. Quando a gente falou que as células estão justapostas, pouca matriz extracelular ou pouca substância entre as células, maravilha. A gente falou também que esse tecido epitelial ele toca uma membrana basal e por cima a gente tem uma superfície livre. Só que existe um carinha chamado tecido epitelioide. Juninho, o que significa epitelioide? Quando você está aprendendo a medicina, uma das coisas mais top é que você vai começar a entender que muitas palavras têm um porquê de existirem. Porque as pessoas que deram nome na medicina, elas pensaram muito como elas iam conseguir uma ordem lógica. E aí o que eles imaginaram? Vamos colocar o tal de oide no final. Tudo que tem oide no final significa parece com. Como assim, Juninho? Esse aqui é um tecido que parece com epitélio. Ele parece com epitélio porque ele tem todas as características de ser um epitélio, mas ele tem algumas mudanças. E aí eu vou dar um exemplo para você imaginar aqui com o titio. Juninho, tem outras coisas na medicina que tem o nome oide no final? Tem sim. A gente tem um osso, eu vou colocar até uma foto dele aqui, ó. Olha esse ossinho aqui. Esse osso é chamado de esfenoide. E o nome dele é esfenoide porque esfeno significa mariposa e oide significa parece com a mariposa. Então quem olhou disse que parecia uma mariposa. Olha outra região aqui, ó. Esse processo aqui, que é o processo coracoide. Processo coracoide, quem olhou coraco, né, que parece com um corvo, e aí você viu que oide se parece com um corvo. Então, o processo coracoide ou apófise coracoide. Então, tudo tem meio que um porquê de existir. Então, vamos dar uma olhada no tecido epitelioide, né? Esse tecido epitelioide quer dizer que existem situações especiais nas quais o epitélio, ele carece de superfície livre. Como assim, Juninho, carece de superfície livre? Lembra que quando a gente olha para a lâmina, eu digo, gente, olha para a superfície livre. Então, no epitelioide, ele não tem uma superfície livre. E, neste caso, se denomina essa porção de tecido epitelioide. Olha só mais. Corresponde a um tecido epitelial, porque todas as suas células e tecidos em si contêm as características do epitélio. Suas células estão em mínimo contato, ou seja, em íntimo contato, elas estão bem próximas uma da outra. E olha só, possui também a presença de uma membrana basal que faz com que se possa diferenciar outros tecidos. Então ele tem todas as características do epitélio, mas ele é epitelioide. Vamos ver, Juninho, essa imagem? Bora sim, olha só. Nesse caso, vou aqui começar nas células luteicas do ovário. Quando na mulherada está sendo feita a oogênese, né, que é a ovulogênese, está sendo preparado aquele óvulozinho, a gente sabe que existem, né, vocês vão ver isso aí em embriologia, existe todo um processo de desenvolvimento. E aí esse processo de desenvolvimento, que é a maturação
desse folículozinho, né? Ele vai começar com o primordial, primário, secundário e tal, até chegar no folículo maduro. E isso aqui é uma representação. Essa representação de células luteicas do ovário, você está vendo que essa superfície assim, ó, que deveria não ter nada dentro, a gente tem coisa. Então, pode ver que ele parece, ó, epitélio, estou vendo uma membrana basal aqui por fora, estou vendo todas as células, está bem estratificado, está parecendo um cúbicozinho estratificado. E dentro, que deveria ter uma superfície livre, não tem. Outra coisa aqui, ó, a gente está vendo esses mesmos folículos aqui, ó, numa parte do ovário e a mesma coisa, ó, não tem superfície livre, tá vendo? Não tem superfície livre. Vamos para outra imagem. Aqui, galera, eu estou vendo as células de Leydig e as células de Sertoli no testículo. Células de Leydig, vocês vão ver isso em histologia 2, lá no aparato genital masculino, no sistema genital masculino, vocês vão ver que as células de Leydig são as produtoras de testosterona. Botem aí, ó, testosterona. E aí, essas células produtoras de testosterona, juntamente com as células de Sertoli, que dão todo um apoio, toda uma sustentação metabólica para essas células fazerem a testosterona, elas estão dentro dos túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos que estão dentro do testículo do homem. E tá vendo que eu tenho todo esse agrupamento de células que parecem, né, células epiteliais, mas dentro, galera, eu não tenho superfície livre. Eu não tenho, então são células epitelioides. E aí, olha que coisa legal, os túbulos seminíferos, só a título de curiosidade, é o localzinho que vocês vão ver a produção de espermatozoide, que é a espermatogênese. Aqui eu tenho a produção de óvulo. E nesse caso aqui eu tenho a produção de espermatozoide. Perfeito, olha que coisa legal. Mais na frente, eu tenho agora duas outras lâminas. Uma lâmina do parênquima da glândula suprarrenal. Lembrando que a glândula suprarrenal vai produzir muita coisa. Quando a gente fala dentro da medula da glândula suprarrenal, a gente está falando a produção das catecolaminas, que é a adrenalina e noradrenalina. Tudo isso aí feito nesses carinhas. E olha que legal. Você vai ver que dentro deles não tem superfície livre, tá vendo? Então todos eles são epitelioides. Nesse caso aqui, a gente tá vendo as ilhotas de Langerhans, ou os slots de Langerhans. Esses carinhas aqui são aquelas células do pâncreas, que vai ter célula alfa, beta, delta, APP e também a epsilon. Juninho, o que elas fazem? Uma vai produzir glucagon, outra insulina, outra somatostatina, enfim, cada uma vai produzir uma coisa. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar dessas células beta que estão dentro das ilhotas de Langerhans, que são as produtoras de insulina. Lembra da questão da diabetes e tudo, mesmo sem você saber muito ainda da medicina em si, mas você já ouviu falar dessas células beta que produzem insulina. Então elas são produzidas onde, Juninho? No pâncreas. E aí, olha só, dentro desses lotes de Langerhans, olha só ele aqui, ó. O que eu deveria ter de superfície livre, eu estou tendo cheio de células que estão produzindo essas substâncias, esses hormônios. Tá vendo aí que coisa maravilhosa? Tudo isso são células epitelioides. E olha que coisa interessante, em certos lugares específicos a gente tem nomes específicos. Então, quando eu falo de endotélio, eu estou dizendo que é um epitélio que vai cobrir os vasos sanguíneos e a cavidade cardíaca. Como assim, Juninho? Você vai ver que dentro do nosso coraçãozão, vocês vão ver aí em anatomia, né, que a gente tem aquele coração dividido em cavidades. Olha só esse coraçãozão aí. A gente sabe que ele tem duas superfícies, duas atriais em cima e duas superfícies livres, né, ou cavidades chamadas de ventriculares. Perfeito. Então tem dois átrios, dois ventrículos. E Juninho, o que reveste eles por dentro é chamado de quê? Endotélio. Esse endotélio, gente, nada mais é que um nome bonito para o epitélio plano simples que você vai ver dentro dele. Então o coraçãozão também é revestido por dentro de epitélio plano simples, mas nesse caso específico ele é chamado de endotélio. Nos vasos sanguíneos também, a gente vai ver uma lâmina também, a gente sabe que nos vasos sanguíneos, eu vou dar aqui um exemplo de uma artéria. A gente está vendo aqui a artéria, dentro dessa artéria aqui deveria ser o quê? Passar sangue. Então é uma superfície livre, maravilha. Mas o que está recobrindo ele aqui por dentro é chamado também de endotélio. Então o endotélio é um epitélio plano simples, vocês vão ver isso em sistema cardiovascular, em histologia 2, que reveste por dentro as cavidades, no caso, os vasos sanguíneos e a cavidade cardíaca. Perfeito. Já outra coisa que eu quero que vocês vejam é o tal de mesotélio. O mesotélio é um pouquinho mais complicado porque ele está do lado de fora
de certos órgãos. E aí pensa com o titio. Se eu estou dizendo do coração, vamos usar ele como exemplo. Esse coraçãozão também por fora, se por dentro ele é revestido por endotélio, por fora ele é revestido de mesotélio. E um macete que eu gosto de dar para vocês é o quê? Imagina só. Se eu olhar aqui ó, de lado e eu fizesse um corte aqui, né? Se eu fizesse um corte sagital e você visse o meu coração dessa visão aí, você vê que meu coração está quase aqui no meio do caminho entre o meu externo, que é o esternão, e minha coluna vertebral. Então ele está no mesotélio. Então por fora desse coração você vai dizer que ele está revestido por mesotélio. Juninho, também é epitélio plano simples, como eu vi no endotélio? Sim, pequeno gafanhoto, está muito certinho. E aí ele também é só no coração? Não. O mesotélio, você vai ver que ele vai estar revestindo o pericárdio, a pleura e o peritônio. Meu Deus! Pericárdio é a capinha que vai revestir o coração, ele vai estar revestido por mesotélio. A pleura é a capinha que reveste os meus pulmões e o peritônio é a capinha que vai revestir principalmente o meu tubo digestivo. Entenderam aí que coisa mais linda? E aí eu tenho nomes específicos para lugares específicos. E agora, essas lâminas é só para mostrar um pouquinho do que eu falei. Gente, olha só, lembra que eu disse a vocês que quando vocês olharem para uma lâmina, o que vocês têm que procurar? Já sei, Juninho, a superfície livre, maravilha. E olhando para essa superfície livre, olha só esse pontinho aqui, ó. Essas células, esses núcleos bem pequenininhos. Tá vendo que eles são super achatadinhos e não tem células embaixo dele? Então você vai dizer que é epitélio plano simples. Se essa é uma lâmina do meu coração, você vai dizer que é endotélio, que está revestindo por dentro o meu coração. E olha a outra agora. Estou vendo um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo eu tenho que olhar para a luz. E olhando para a luz, eu vou olhar que as células que estão aqui, ó, revestindo esse meu vaso sanguíneo por dentro, também são epitélio plano simples e é chamado de endotélio. Fácil demais, né? Olha que coisa massa! E aqui está a questão do meu mesotélio, que vai recobrir por fora alguns órgãos que eu falei, como o coração, vai recobrir, o coração no caso vai ser o pericárdio, no caso dos meus pulmões vai ser a pleura e no caso do meu trato digestivo vou dizer que é o que, Brasil? Peritônio, maravilha! E aqui ó, eu tenho epitélios planos simples, tá vendo que eu só tenho uma capinha de célula por cima, ela está super achatada, então é epitélio plano simples. E nesse caso eu vou chamar de mesotélio. E galera, isso aqui eu já falei, o Tiagão já falou também, mas só para ilustrar na cabeça de vocês. Quando vocês olham uma célula, e aí eu vou perguntar a vocês, pelo formato dessa aqui, quadradinha, e o núcleo dentro bem redondinho, ocupando quase toda a célula, você vai dizer que é um cúbico simples. Ai, que coisa linda, porque eu não tenho mais estratos por cima. Digo mais, se eu olhar para essa partezinha, que ela está apoiada, eu vou dizer que é a membrana basal. Maravilha! Então, se eu olho para cima aqui, para essa região que teria superfície livre, eu vou dizer que é a região apical. Se eu olho para a lateral dessas células, eu vou dizer que é a região lateral. E se eu olho aqui para baixo, membrana basal, que é a minha região basal. Gente do céu, preste atenção agora. Quando a gente fala de região apical, a gente está falando que na região apical vai ter o que? Ela pode apresentar, ela vai apresentar o quê? Diferentes especializações. Então, olha só, na sua região apical, apresenta modificações estruturais especiais na sua superfície para desempenhar diferentes funções. Então, vocês vão ver microvelosidades, que são esses cabelinhos bem pequenininhos, vocês vão ver nas lâminas, parece um cortezinho de cabelo de soldado, né, bem baixinho. Vocês vão ver estereocílios, que são cílios gigantescos, e vocês vão ver cílios, que é aqueles cabelinhos que a gente já viu. Juninho, mostra isso na lâmina. Agora, galera, vamos entender na lâmina. Microvelosidade. O que seria a microvelosidade? Microvelosidade são evaginações citoplasmáticas que contêm um núcleo de filamento de actina. Meu Deus do céu! Pensa comigo. Você vai ver a célula e tudo aquilo que é prolongado da célula são evaginações do próprio citoplasma, que está indo para fora e formando aquela estrutura. Nesse caso, uma microvelocidade. E aí, olha só, dentro desses carinhas, né, dentro dessas evaginações, vocês vão ver filamentos de actina, que é um tipo de proteína, perfeito, gente? E em algumas células são curtas e irregulares. Em outras são evaginações altas e uniformes. Maravilha! Vamos olhar aqui agora. Não dá para ver porque esse aumento não está tão grande. Mas isso aqui, gente, eu estou revestindo de uns cabelinhos minúsculos chamados microvelosidades. Qual seria a função mais importante da microvelosidade? A microvelosidade, ela vai desempenhar principalmente uma função de absorção.
aumentar o espaço de contato com o objeto, né, com o nutriente que está chegando, e eu conseguir ter uma maior absorção. Então, quando eu falo de microvelocidades, eu estou falando muito do meu tubo digestivo. No meu intestino delgado, eu vou ter muitas microvelocidades, que são as células que vão absorver, né, os enterócitos, que vão absorver todo esse nutriente para eu cuidar desse meu corpinho aqui, e aí eu vou ter todo um aporte para dar uma boa aula para vocês. Então, principalmente, microvelocidades tem a ver com absorção. Maravilha! Como eu falei para vocês, as microvelocidades apresentam evaginações citoplasmáticas que contêm filamentos de actina. Nessa microscopia eletrônica aqui, de varredura eletrônica, eu estou conseguindo ver essas evaginações com essas proteínazinhas chamadas actina. Na outra aqui, eu estou dizendo que as microvelocidades têm um diâmetro de aproximadamente 100 nanômetros, é muito pequeno, gente. Um microscópio eletrônico nunca consegue ver um negócio desse. E sua longitude ela vai variar de 0,5 a 1 micrômetro. Então, é uma estrutura muito pequenininha, mas você vai ver que elas têm essa especialidadezinha de ser parecendo um cílio, só que um pouquinho menor, tá? Bem menorzinho. E aqui eu tenho toda uma superfície do epitélio cilíndrico simples, como vocês já estão conseguindo ver, tá vendo aqui, ó? Sempre eu olho para minha superfície e eu estou vendo o epitélio cilíndrico simples. E aí você deve estar me perguntando, Juninho, o que seria essa região toda aqui de baixo que você está me mostrando? Gente, a gente vai ter uma aula, que aí você vai virar aluno Smart Med, você vai saber. A gente vai ter uma aula já do outro tecido fundamental, que é o conjuntivo, que é o conectivo. Lembra que esse epitélio aqui, uma das características dele é ser avascularizado, ele não consegue se nutrir por conta própria. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de um tecido que está subjacente a ele, ou seja, está abaixo dele, para fazer essa nutrição. E quem faz a nutrição desse carinha, que dá todo o aporte de nutrientes, é o tecido conjuntivo. E logo abaixo é um tecido conjuntivo que se diferencia e chama-se de tecido conjuntivo laxo. Esse nome aqui, ó, laxo, em português ele é chamado de tecido conjuntivo frouxo. Perfeito, gente? Então, ó, isso aqui tudo é tecido conjuntivo frouxo. Quer dizer, Juninho, que se eu vir um epitélio e eu olho embaixo, você vai dizer que sempre embaixo vai ter um tecido conjuntivo laxo. Tem pouquíssimas exceções no nosso corpo, mas vamos olhar para a regra. Perfeito? Então, eu estou vendo aqui, ó, células cilíndricas simples, porque eu só estou vendo um extrato de células. E eu estou dizendo que aqui em cima, gente, não dá para ver nessa lâmina também, mas eu tenho microvelocidades, que são o quê? São especializações da região apical responsáveis pela absorção. E agora eu tenho esse aqui que a gente já viu várias vezes, né? São os cílios. Juninho é a coisa mais linda, parece até uns cabelinhos, né? E esses cabelinhos, gente, olha só, eles também são evaginações da membrana citoplasmática, se encontram em quase todas as células do organismo, e os cílios, a maioria deles tem a característica de ser móveis. Eles são móveis porque eles são capazes de mover o líquido e partículas ao longo de superfícies epiteliais. Então a gente vai ver, principalmente no sistema respiratório, quando a gente vai ver na histologia 2, que a gente tem as células, né, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Então, esses cílios do nosso trato respiratório é justamente para fazer a nossa proteção. Você sabe que nossos pulmões devem ser um ambiente que não pode ter nenhuma sujeira, tem que ser um meio estéril. E aí, tudo que entra de ruim, as micropartículas que entram no nosso organismo, que não podem estar ali, elas são varridas pelos nossos cílios. Então, esses cíliozinhos aqui da nossa região respiratória, principalmente, eles são responsáveis por fazer um mecanismo chamado de aclaramento ciliar. Vocês vão ver isso muito mais à frente, mas só para vocês saberem, é para fazer a varredura de impurezas, perfeito? Então, principalmente, vocês vão ver células aqui, que não é o caso agora, que são as células caliciformes, que o Tiagão explicou que elas são células que parecem um cálice. E aí elas produzem um mucozinho para segurar aquelas substâncias e a gente ter esses cabelinhos aí que são cílios varrendo. Então pensa com o titio. Células que têm a especialização lá em cima, na região apical, que tem cílios, são células que vão querer fazer a varredura. Na maioria das vezes são móveis. Maravilha! E aí, olha só outra coisa interessante. Os cílios, eles têm de 8 a 10 micrômetros de longitude e 250 nanômetros de diâmetro. Olha só no microscópio de varredura como são lindos os cíliozinhos. E olha só aqui, ó, como os cílios estão se apresentando. Juninho, eu já estou vendo aqui, ó, já sei identificar que é pseudoestratificado. Por quê?
Que eu olhei para a minha superfície livre e eu estou vendo que a minha célula que está a primeira em contato com a minha superfície livre, eu tenho bem colunar, ela é muito colunar. Eu sei que as células colunares não são mais do que 2 estratos, e aí eu vou dizer que as células aqui também elas estão bem desorganizadas. Todas elas estão tocando minha lâmina basal, na maioria delas não está tocando o quê? A minha região apical. Maravilha, você já está aprendendo. E outra coisa, se eu perguntar a vocês o que é isso aqui, que todas as células estão apoiadas, você vai dizer que é a membrana basal. E se eu perguntar a vocês essa região aqui, você vai dizer, epa, tecido conjuntivo, digo mais, é tecido conjuntivo laxo ou frouxo, e é responsável por fazer a nutrição dessas células, porque elas são avascularizadas. Tá vendo como numa aula você já está aprendendo tudo? Gente, ser Smart Med é bom demais, não é isso? Vamos continuando. E agora a gente chegou nos estereocílios. Os estereocílios, olha o nome aqui, ó, estéreo. Eu gosto de dizer que é estéreo porque ele dá a ideia de que é parado, ele está lá imóvel. Então esse estereocílio são cílios gigantescos, tá vendo como eles são bem maiores até do que aqueles cílios que a gente já viu? E aí o que que acontece? Pelo fato deles serem gigantescos, gente, eles são muito preguiçosões. O que que acontece? A gente viu que os cílios eles gostam de ter movimento, geralmente para fazer varredura, só que os estereocílios, apesar deles serem gigantescos, eles não são móveis. Repito 96, estereocílios não são móveis. E onde é que eles têm no nosso corpo? Eles vão ter em lugares específicos, como por exemplo, você vai ver no nosso sistema genital masculino, tá? E aí a gente vai ver que é lá no epidídimo, e vocês vão ver que existem algumas células sensoriais ciliadas do nosso ouvido interno. E os estereocílios são conhecidos por ter vaginações muito largas, muito longas. Perfeito, gente? Então essas são as características dos estereocílios. Olha como eles são gigantescos, tá? Então aqui, ó, parece uns cabelão muito maior do que aqueles cílios. Outro macete que quando eu olho para a lâmina eu já sei que é um estereocílio e não um cílio. Eles são bem maiores e tá vendo que eles são um pouquinho mais separadinhos. Vamos ver os cílios para vocês verem a diferença. Nos cílios, eles são bem menores e estão bem mais aproximados. Tá vendo aí a diferença? Master Plus de universo. E galera do céu, aqui eu vou só explicar bem rapidão, porque a pegada da histologia nem fala tanto disso. Isso é uma pegada mais da biologia. Quando eu falo de regiões apicais, né, eu estou falando das modificações, que a gente já viu que são 3, que podem ser microvelocidades, podem ser o que mais, Brasil? Cílios e podem ser estereocílios. Maravilha. Quando a gente fala de região lateral, eu vou ter o quê? As células epiteliais estão em estreito contato com a região lateral oposta das células vizinhas. Quer dizer o quê, gente? Como as células estão bem juntinhas, elas precisam de uniões entre elas. E as uniões entre elas podem ser chamadas de desmossomas, podem ser chamadas de hemidesmossomas, se for aqui para baixo, mas aí já não é uma especialização lateral, é uma especialização basal. E outra coisa, eu tenho tanto uniões que são chamadas uniões oclusivas, de fechar uma célula com outra, e eu vou também ter uniões de gap junctions. Juninho, que danado é gap junction? Diga comigo. Eu vou botar aqui um macete, olha só. O nome aqui, ó, gap junction. Essas gap junctions são chamadas de uniões comunicantes, que são uniões que vão fazer essa célulazinha se comunicar com essa célulazinha. Não é só prender, que aí seria uma união oclusiva, proteína de cadeirina e tudo mais. Mas quando eu falo de união comunicante, é uma forma que essa célulazinha vai se comunicar com essa outra célula. E aí esse tipo de comunicação geralmente é pela passagem de íons entre elas, um e outro. Meu Deus do céu, Juninho, complicou. Então só entenda que eu vou ter uniões que são de oclusão, que é para juntar uma célulazinha com outra, e vou ter uniões que são de comunicação. Perfeito, Brasil? Então basicamente é isso aí. Região basal. Na região basal, você vai ver que a principal característica dessa região é a membrana basal. Essa membrana basal é o lugar de adesão estrutural para as células epiteliais suprajacentes e o tecido conectivo subjacente. Juninho, eu não entendi nada. Olha que coisa mais fácil. Se eu tenho esse epiteliozão aqui, olha a coisa mais linda, e aqui eu tenho embaixo uma membrana basal, essa membrana basal é uma união de ligação entre o meu epitélio que está em cima e meu tecido conectivo que está embaixo. Lembra que a gente falou do tecido conectivo laxo, que dá o suporte de nutrição para o epitélio? Então, a membrana basal é que está no meio dessa relação. E aí ele dá o suporte, segura os dois a partir dali. Juninho, o que tem nesse cara? Olha que coisa interessante. Nesse cara, você vai ver que existe um plasmalema, que é aquele que está mais em contato com a célula epitelial.
vai ter uma lâmina reticular, que nessa lâmina reticular vai ter uma lâmina lúcida e uma lâmina basal. Meu Deus do céu, eu vou ter que aprender isso só se a doutora tiver um dia assim bem pancada para colocar na prova. Eu particularmente nunca vi a doutora falando, mas... falando não, colocando na prova. E aí, olha só, eu vou ter uma lâmina densa por baixo. Então, eu tenho uma lâmina reticular, uma lâmina densa e por cima um plasma-lema, perfeito? Tudo isso é para compor quem? Minha membrana basal, que está na região basal da minha célula epitelial, perfeito? E galera, graças a Deus, nossa aula está acabando. Eu sei que são muitas informações, você vai ficar muito louco porque tem muita coisa, mas se você já saber nessa aula qual é a morfologia, sabendo que a célula ela pode se apresentar como plana, como cúbica ou como cilíndrica, sabendo que plana pode ser chamada de escamosa e pode ser chamada de pavimentosa, sabendo que cúbica pode ser chamada de cuboidea e sabendo que a cilíndrica pode ser chamada de colunar e prismática, você já está sabendo muita coisa. Sabendo que quando eu tenho só uma quantidade de capa, você vai dizer que ela é simples. Se eu tenho várias quantidades ou a mais de uma, você vai dizer que é estratificada. Que coisa linda! Se eu tenho uma que é um falso estratificado, é pseudo-estratificado. Que todas as células têm que tocar a lâmina basal, mas nem toda célula consegue chegar na região o quê? Apical, maravilha, na superfície livre. Quando eu tenho um tecido epitelial, que tem tudo para ser epitelial, mas ele não consegue ter uma superfície livre, ele é chamado de epitelioide. Maravilha! Quando eu falo de epitélio que reveste por dentro, por exemplo, o coração, e aí você vai dizer também os vasos sanguíneos, esse epitélio que é plano simples, ele ganha um nomezinho, pode ser chamado de endotélio. Quando ele está, por exemplo, por fora, e aí eu vou continuar falando do coração, o pericárdio, por exemplo, que reveste por fora, ele está no meio do caminho, então ele é mesotélio. Ai, que coisa mais linda! E agora, gente, eu tenho isso aqui. Isso aqui é só a localização. Juninho, você vai falar disso aqui? Não, galera, por quê? Porque isso aqui é uma coisa que você vai ter que fazer um pouquinho cada dia, vai ter que estudar, e aí você vai saber, só pelo tipo do epitélio, mais ou menos onde ele se localiza. Como assim, Juninho? Olha só. Se eu falo do escamoso simples, por exemplo, eu sei que ele vai revestir meus vasos sanguíneos, que no caso vai ser um endotélio. Eu sei que ele vai revestir por dentro o meu coração, que vai ser também um endotélio. Eu sei que ele vai estar presente na cápsula de Bowman, que ele vai estar presente na asa de Henle. Eu sei que, por exemplo, esse cilíndrico aqui, se for o simples, eu vou encontrar ele na minha vesícula biliar, nos condutos coletores, e aí eu vou saber que eles estão presentes nesses lugares. E olha só que coisa mais linda. Se eu olho, por exemplo, um transicional, eu vou saber que esse transicional vai estar presente nas minhas vias urinárias, que é a pelve renal, ureter, bexiga e uretra proximal. Então, tudo isso aqui, galera, eu vou estar sabendo de acordo com a localização. Galera, eu sei que essa aula de hoje foi pesada, mas epitélio é assim. No geralzão é fácil, as especialidades é que são um pouquinho mais complicadas, perfeito? Dê uma estudada, não perca a empolgação. O Smart Med está aqui para facilitar seu caminho. Se você gostou dessa aula, foi preparada com muito carinho, então você que está enveredando agora na histologia, procura a gente. Olha só esses números de contato aqui. E galera, digo mais, estudem, tenham foco naquilo que vocês estão fazendo, se agarra com unhas e dentes, porque tem muita gente que quer o seu mal. Quer o seu mal em que quesito? Que não confia nos sonhos que você está se propondo a fazer e não confia que você vai conseguir terminar. Mas você vai dar a volta por cima, vai conseguir e vai dizer assim, Juninho, Tiagão, tô conseguindo, tá dando certo e é isso aí. Beleza, gente? Não desista. Foco, isso aqui vai ser fácil, isso aqui vai ser um passeio no parque e é isso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, beijos e comenta aqui, diga assim, fiquei até o final nesses comentários para eu ficar muito feliz e aí a gente conseguir ter uma boa troca aqui. Fala com a gente nas redes sociais também se você teve alguma dúvida e tchau, tchau!